Seja bem-vindo e comenta aí de qual cidade você está vendo essa história. Se inscreve no canal para não perder nenhum relato. O escritório de Khalid al-Rashid ocupava o último andar da torre que levava o nome de sua família. Dali, ele podia ver toda a cidade se estendendo até o horizonte onde o deserto encontrava o mar. Arranha-céus de vidro refletiam o sol do meio-dia, testamento silencioso do império que seu avô havia começado com petróleo e seu pai havia expandido para tecnologia, construção e finanças. Um dia, tudo aquilo seria dele, se ele não cometesse erros. Khalid afrouxou o nó da gravata italiana e observou a mulher sentada do outro lado de sua mesa. Leila Farah digitava rapidamente em seu tablet, os olhos escuros focados na tela enquanto revisava os contratos que ele precisaria assinar antes do fim do dia. Seu hijab azul marinho era simples, combinando com o terno sob medida que ela usava, discreto, mas impecável. Nada nela chamava a atenção, e era exatamente essa a intenção. 3 anos atrás, quando ela chegara para a entrevista como assistente executiva, Khalid quase a dispensara antes mesmo de começarem a conversar. Jovem demais, sem os contatos certos, sem sobrenome que importasse. Mas seu pai, o Sheikh Tariq al-Rashid, havia insistido que ao menos a ouvisse. Avalie pelo currículo, não pela aparência, dissera o patriarca, e Khalid obedecera porque jamais contrariava o pai. Aquela decisão salvara sua carreira mais vezes do que ele gostaria de admitir. Laila organizava sua vida com precisão cirúrgica. Conhecia cada detalhe de cada negociação, antecipava problemas antes que se tornassem crises, trabalhava 16 horas por dia sem reclamar. Era discreta, eficiente e invisível, da forma como um bom assistente deveria ser. Khalid confiava nela mais do que confiava em seus próprios primos, mas confiança e respeito não eram a mesma coisa. A gala de beneficência do Sheikh Abdullah é em 3 dias, disse Khalid, recostando-se na cadeira de couro. Você preparou os documentos para a doação? Sim, estão prontos para sua assinatura. Leila não levantou os olhos. Também reservei seu terno no alfaiate e confirmei que seu motorista estará disponível. Excelente! Khalid tamborilou os dedos sobre a mesa, observando-a. Uma ideia vinha tomando forma em sua mente há dias, alimentada por uma conversa particularmente irritante no clube na semana anterior. Seus amigos, homens que haviam crescido nos mesmos círculos de privilégio, estudado nas mesmas universidades europeias, herdado fortunas semelhantes, haviam zombado dele por dar tanto poder a uma assistente. Você deixa aquela mulher comum tomar decisões por você, dissera Rashid al-Zahir, herdeiro de uma dinastia bancária com um sorriso de superioridade. Ela não entende o nosso mundo, não tem educação para isso. Khalid defendera Laila naquele momento, mas as palavras ficaram ecoando. Seus amigos tinham razão? Seria possível que ele estivesse confiando demais em alguém que, no final das contas, não pertencia àquela esfera? A gala do Sheikh Abdullah era o evento mais exclusivo do ano. Famílias reais de 3 continentes compareciam. Ministros, embaixadores, CEOs de corporações multinacionais. Era onde acordos eram fechados com apertos de mão discretos, onde alianças eram formadas sobre taças de champanhe, onde o futuro de nações era decidido em conversas que pareciam casuais, mas eram meticulosamente orquestradas. Não era lugar para pessoas comuns. Laila, disse Khalid, inclinando-se para a frente, quero que você me acompanhe à gala. Os dedos dela pararam sobre o tablet. Por um momento, o único som no escritório foi o zumbido distante do ar-condicionado. Então, lentamente, Laila ergueu os olhos. Acompanhá-lo? Sua voz era cuidadosamente neutra. Como minha assistente, sim. Haverá oportunidades importantes de networking. Sua presença seria útil. Khalid observou o rosto dela, procurando por sinais de emoção.
Surpresa, talvez, gratidão, mas Laila simplesmente o encarou com aquela expressão serena que ela sempre mantinha, impossível de decifrar. Compreendo, disse ela finalmente. Posso perguntar quem mais da equipe estará presente? Apenas você. Agora havia algo diferente em seus olhos. Não medo, mas cautela. Laila era inteligente demais para não perceber as implicações. Um homem solteiro levando uma mulher solteira para o evento social mais importante do ano. Todos tirariam conclusões, fariam perguntas, julgariam. Sheikh Khalid. Ela escolheu as palavras com cuidado. Com todo respeito, minha presença pode causar especulações. Que importam especulações? Khalid manteve o tom casual, profissional. Você trabalha para mim. Frequentemente acompanha executivos a eventos. Eventos corporativos, sim, mas uma gala social onde só comparecem pessoas da elite? Khalid terminou a frase, permitindo que um leve desafio entrasse em sua voz. Você acha que não pertence lá? Foi um golpe baixo e ele sabia disso. Leila ficou em silêncio por um longo momento, os dedos entrelaçados sobre o colo, a postura ereta. Quando finalmente falou, sua voz estava ainda mais controlada. Acho que existem expectativas sociais naquele ambiente que vão além das minhas capacidades profissionais. Bobagem. Você é perfeitamente capaz. Não foi isso que eu disse. A resposta veio rápida, quase cortante, e Khalid piscou surpreso. Raramente Leila contradizia qualquer coisa que ele dissesse, mesmo quando discordava. Ela tinha o dom de contornar conflitos, de apresentar alternativas, sem nunca parecer estar questionando sua autoridade. Mas agora havia algo diferente em sua expressão. Uma linha havia sido cruzada. Então o que está dizendo? Perguntou Khalid, cruzando os braços. Laila respirou fundo. Estou dizendo que sei exatamente o que acontecerá se eu for a essa gala. Serei observada, julgada, comparada. Cada palavra que eu disser será analisada. Cada gesto será interpretado. E não importa o quão bem eu me comporte, sempre haverá alguém esperando que eu cometa um erro para confirmar o que já acreditam, que eu não deveria estar lá. E isso te assusta? Isso me deixa cautelosa. Ela manteve o olhar firme. Porque um erro meu não afeta apenas a mim, afeta a sua reputação, e eu levo meu trabalho a sério demais para arriscar isso. Khalid deveria ter ficado impressionado com a lealdade, com a preocupação genuína dela pelo bem-estar dele. Mas, em vez disso, sentiu uma pontada de algo que não conseguia nomear. Irritação, talvez. Ou frustração, porque Laila tinha razão. Ela seria julgada, seria testada. E uma parte dele, a parte que seus amigos haviam plantado como uma semente de dúvida, queria ver como ela se sairia. Queria provar para si mesmo que havia feito a escolha certa ao confiar nela. Ou talvez que seus amigos estavam certos e ele precisava reconhecer isso antes que fosse tarde demais. Confio em você, Laila, disse ele, e tecnicamente não era mentira. Não faria esse convite se achasse que você não fosse capaz de lidar com a situação. Ela o estudou por um longo momento, e Khalid teve a sensação desconfortável de estar sendo avaliado, como se Laila pudesse ver através das camadas de sua intenção, chegando ao núcleo do que ele realmente queria. Muito bem, disse ela finalmente, baixando os olhos de volta para o tablet. Estarei pronta. Excelente. Meu motorista buscará você às 7. Não será necessário. Posso ir por conta própria. Laila. Havia um toque de impaciência em sua voz agora. Você está indo como minha convidada. O protocolo exige que cheguemos juntos. Outro silêncio. Então, um aceno breve de concordância. Como desejar. Khalid esperou que ela dissesse mais alguma coisa. Que agradecesse pela oportunidade, que demonstrasse empolgação. Mas Leila simplesmente voltou a digitar, como se a conversa já estivesse encerrada em sua mente. Isso é tudo por hoje, disse ele, sentindo uma estranha necessidade de afirmar sua autoridade. Pode ir.
Laila se levantou, arrumou o tablet sob o braço e caminhou até a porta com passos silenciosos sobre o tapete persa. Mas antes de sair, ela pausou, virando-se levemente. Sheikh Khalid. Sim? Só para que fique claro. Havia algo diferente em sua voz agora, uma firmeza que ele raramente ouvia. Eu aceito ir, porque você é meu empregador e porque respeito sua decisão. Mas não me peça para fingir que isso é algo além do que realmente é. E o que é? Laila encontrou seus olhos por um momento que pareceu se estender. Um teste. Então ela saiu, fechando a porta suavemente atrás de si, deixando Khalid sozinho com seus pensamentos e com a sensação incômoda de que, de alguma forma, ele havia acabado de perder uma batalha que nem sabia que estava travando. Do lado de fora, através da parede de vidro que dava para a área dos assistentes, ele a viu sentar-se em sua mesa e voltar ao trabalho como se nada tivesse acontecido. Mas Khalid notou a forma como ela apertou os lábios por um instante, o modo como seus dedos pausaram sobre o teclado antes de recomeçar. Ela estava preocupada. Bem deveria estar. Khalid pegou o telefone e discou o número de Rashid. Então, a voz de seu amigo veio cheia de expectativa. Você fez o convite? Fiz. E ela aceitou. Uma risada do outro lado da linha. Isso vai ser interessante. Você acha mesmo que ela vai conseguir durar a noite inteira sem fazer papel de ridícula? Khalid olhou novamente para Laila através do vidro. Ela estava ao telefone agora, gesticulando levemente enquanto falava, completamente absorta em resolver algum problema que havia surgido. Acho que vamos descobrir, disse ele e desligou. 3 dias. Em 3 dias, ele saberia se havia julgado Laila corretamente ou se seus amigos estavam certos. Em 3 dias, ela seria testada da forma mais pública e implacável possível. E se ela falhasse? Bem, melhor descobrir agora do que quando realmente importasse. O que Khalid não sabia, o que não podia saber, era que aquele teste não revelaria apenas o valor de Laila. Revelaria quem ele realmente era, e essa verdade seria muito mais difícil de enfrentar. Leila fechou a porta de seu apartamento e encostou-se nela por um momento, permitindo-se finalmente soltar o ar que havia prendido desde que saíra do escritório. Suas mãos tremiam ligeiramente. Ela as observou com um misto de irritação e resignação. Então, as apertou em punhos até que parassem. Não podia se dar ao luxo de tremer. Não agora. O apartamento era pequeno, mas organizado, cada objeto em seu lugar. 2 quartos, sala modesta, cozinha funcional. As paredes eram brancas, decoradas apenas com algumas fotografias emolduradas e versículos do Alcorão em caligrafia elegante. Pela janela, podia-se ver outros prédios semelhantes, lares de pessoas como ela, trabalhadores, profissionais, gente que acordava cedo e voltava tarde, construindo vidas honestas com o suor do próprio esforço. Não era o mundo de Khalid al-Rashid. Nunca seria. Laila, é você? A voz de sua mãe veio do corredor. Sim, mama. Fátima Farah apareceu na porta da cozinha, secando as mãos em um pano. Aos 58 anos, ainda era uma mulher bonita, embora as rugas ao redor dos olhos contassem histórias de noites sem dormir e preocupações constantes. Seu hijab estava ligeiramente torto, como sempre ficava quando ela cozinhava. Você está em casa cedo. Aconteceu algo? Laila hesitou. Sua mãe tinha o dom de ler cada nuance em seu rosto, cada mudança em sua voz. Era inútil mentir. Sheikh Khalid me convidou para acompanhá-lo à gala do Sheikh Abdullah. O pano escorregou das mãos de Fatima. A gala? Aquela onde comparecem? Famílias reais, sim. Laila. Sua mãe cruzou o cômodo rapidamente, pegando suas mãos. Por que ele faria isso? Era a mesma pergunta que Leila vinha fazendo a si mesma durante todo o trajeto para casa. Por que agora? Porque ela, Khalid, tinha dezenas de contatos sociais mais apropriados,
mulheres de famílias importantes que ficariam honradas em ser vistas ao seu lado. Por que escolher sua assistente? Mas ela conhecia a resposta. Havia visto nos olhos dele, na forma como observara sua reação. Havia ouvido nas entrelinhas de cada palavra. É um teste, disse Layla em voz baixa. Ele quer ver se eu pertenço àquele mundo. E você não pertence. Fatima apertou suas mãos com mais força. Filha, você sabe o que vai acontecer. Eles vão olhar para você como se não fosse boa o suficiente. Vão julgar cada movimento seu. E se algo der errado, eu sei, mama. Então por que aceitar? Você pode dizer que está doente, que tem um compromisso familiar. Não posso. Layla retirou suavemente suas mãos das da mãe e caminhou até a janela. Lá fora, o sol começava a se pôr, tingindo o céu de tons alaranjados. Se eu recusar, ele vai pensar que tenho medo, que não sou capaz. E talvez ele esteja certo em pensar isso. Você é a pessoa mais capaz que conheço. A voz de Fátima tremeu ligeiramente. Depois que seu pai morreu, você manteve esta família de pé. Trabalhou dia e noite para conseguir aquela bolsa de estudos. Formou-se com honras, conquistou um emprego que 1000 pessoas queriam. Tudo isso sozinha. Layla fechou os olhos. Seu pai. 5 anos desde que um acidente de carro o levara, deixando uma família sem sustento e dívidas que pareciam impossíveis de pagar. Ela tinha 21 anos e estava no último ano da universidade. De repente, não era mais uma estudante com sonhos, mas a provedora de uma mãe viúva e um irmão mais novo. Os anos seguintes haviam sido uma guerra silenciosa. Trabalhar durante o dia, estudar à noite, enviar cada centavo para casa. Abrir mão de tudo, amizades, lazer, a possibilidade de uma vida pessoal, para garantir que Youssef pudesse continuar estudando, que sua mãe não precisasse vender a casa, que mantivessem a dignidade mesmo na adversidade. Quando finalmente conseguira o emprego com Khalid al-Rashid, fora como respirar pela primeira vez em anos. Um salário que cobria as necessidades. Benefícios que incluíam plano de saúde para a família. Estabilidade. E agora, ele estava colocando tudo isso em risco por um capricho. Eu tenho que ir, mama, disse Layla, abrindo os olhos. Não tenho escolha. Sempre há escolha. Não para pessoas como nós. O silêncio que se seguiu foi pesado. Fatima sabia que a filha estava certa. No mundo deles, recusar um pedido do empregador, especialmente um empregador como Khalid al-Rashid, não era realmente uma opção. Era arriscar tudo que haviam construído. Então vamos garantir que você esteja preparada, disse Fatima finalmente com a determinação prática que sempre a caracterizara. Você tem um vestido adequado? Layla pensou em seu guarda-roupa. Ternos profissionais para o escritório, roupas casuais para o dia a dia. Nada remotamente apropriado para uma gala onde mulheres usariam haute couture e joias que custavam mais do que seu salário anual. Não! Então vamos encontrar um. Rouge, mama, você sabe que não podemos... Eu tenho algum dinheiro guardado. Fatima ergueu uma mão antes que Layla pudesse protestar. Não discuta. Se você vai entrar naquele salão, vai entrar com a cabeça erguida. Eles podem ter ouro e diamantes, mas você tem algo que nenhum dinheiro pode comprar. O quê? Dignidade. Layla sentiu um nó na garganta. Abraçou sua mãe, respirando o cheiro familiar de cardamomo e água de rosas que sempre a acompanhava. Obrigada, sussurrou. No dia seguinte, Layla usou sua hora de almoço para visitar uma boutique que uma colega havia recomendado. Ficava em um bairro modesto, longe das lojas de grife que atendiam a elite, mas a proprietária tinha a reputação de criar peças elegantes a preços acessíveis. A mulher que a atendeu tinha olhos gentis e mãos experientes. Ouviu atentamente enquanto Layla explicava a situação.
sem mencionar nomes, apenas dizendo que precisava de algo apropriado para um evento formal. "Deixe-me ver o que tenho", disse ela, desaparecendo entre os araras de tecidos. Layla esperou, observando seu reflexo no espelho. Sem maquiagem, hijab simples, expressão cansada. Como aquela mulher poderia competir com herdeiras e princesas? Não podia. E esse era exatamente o ponto. Experimente este. O vestido que a proprietária trouxe era surpreendente em sua simplicidade. Longo, de um azul noite profundo que parecia absorver a luz. O corte era modesto, mas elegante, mangas longas, decote alto. O tecido era de qualidade, não seda pura, mas algo que se aproximava, e caía de forma perfeita. Layla o experimentou no provador. Quando saiu, a proprietária sorriu. "Perfeito. Você não precisa de muito. Sua beleza é natural." "Quanto?" Layla perguntou, temendo a resposta. O preço era alto, mas não impossível. Ela faria funcionar. Enquanto a proprietária embrulhava o vestido, disse casualmente, "Posso dar um conselho não solicitado?" Layla assentiu. "Seja quem você é. Essas pessoas em eventos importantes, elas passam a vida inteira usando máscaras, fingindo ser o que não são, escondendo quem realmente são. Se você tentar imitá-las, perderá a única vantagem que tem." "Qual vantagem?" "Autenticidade." A mulher amarrou a fita ao redor da caixa. "Eles reconhecem quando alguém é real, e isso os assusta." Nos 2 dias seguintes, Layla trabalhou com ainda mais intensidade do que o habitual. Revisou cada contrato, organizou cada documento, antecipou cada necessidade de Khalid. Como se provar seu valor no escritório pudesse compensar de alguma forma o que estava por vir. Khalid mal falou com ela. Parecia estar evitando seu olhar, focando em outras questões. Mas ela o via observá-la às vezes, quando pensava que ela não notava, estudando-a, avaliando-a. Na noite anterior à gala, Youssef voltou da universidade e encontrou Layla sentada à mesa da cozinha, olhando fixamente para o vestido ainda na caixa. "É para amanhã?" perguntou ele, deixando a mochila no chão. Aos 19 anos, seu irmão mais novo era alto e magro, com os mesmos olhos escuros dela, mas um sorriso que vinha com mais facilidade. "Sim." "Você está nervosa?" Não era uma pergunta. Layla suspirou, aterrorizada. Youssef sentou-se ao seu lado, pegando sua mão. "Então por que ir? Porque se eu não for, ele vai me ver como covarde, e eu não posso me dar ao luxo de ser vista assim. E se você for e tudo der errado?" "Então pelo menos tentei." Youssef apertou sua mão. "Você sabe que não precisa fazer isso por nós, certo? Se perder este emprego, encontramos outra solução." "Não." A voz de Layla foi mais dura do que pretendia. "Eu não vou perder este emprego. Não depois de tudo que enfrentei para consegui-lo." "Layla, prometa-me uma coisa, Youssef." Ela virou-se para ele, seus olhos intensos. "Se algo acontecer comigo, se eu falhar amanhã e perder tudo, prometa que vai continuar estudando, que vai se formar, que não vai desperdiçar as oportunidades que lutamos tanto para conseguir. Você não vai falhar. Prometa." "Prometo." Ele a abraçou. "Mas você não vai precisar disso, porque você é Layla Farah e você não sabe como falhar." Naquela noite, Layla demorou a dormir. Ficou olhando o teto, pensando em tudo que poderia dar errado. Pensando em Khalid e em por que ele realmente a havia convidado. Pensando no olhar que ele tivera quando ela dissera que sabia que era um teste. Ele não negara, e isso dizia tudo. Quando finalmente adormeceu, sonhou com salões imensos, cheios de pessoas que riam. Mas quando tentava ver seus rostos, todos estavam em branco, exceto um par de olhos escuros que a observavam de longe. Olhos que julgavam, que esperavam, que desafiavam. Olhos que pertenciam a Khalid al-Rashid.
O Mercedes preto parou em frente ao prédio de Layla exatamente às 7 horas. Ela observou da janela, respirando fundo, ajustando o hijab uma última vez. Sua mãe estava ao seu lado, as mãos entrelaçadas nervosamente. "Você está linda", disse Fátima com os olhos brilhando. "Seu pai ficaria orgulhoso." Layla beijou a testa da mãe, pegou a pequena bolsa de mão, emprestada de uma vizinha, e saiu antes que a coragem a abandonasse. O motorista abriu a porta traseira sem dizer palavra. Layla entrou e encontrou Khalid já sentado, mexendo em seu celular. Ele usava um smoking impecável, o tecido negro contrastando com a camisa branca imaculada. Abotoaduras de ouro brilhavam discretamente em seus punhos. Seu cabelo estava perfeitamente penteado, a barba aparada com precisão. Ele cheirava a ouro caro e confiança. Quando Layla sentou-se, Khalid levantou os olhos do telefone. Por um momento, apenas um momento, algo passou por sua expressão. Surpresa, talvez. Mas foi tão rápido que ela não teve certeza se realmente vira. "Boa noite", disse ela calmamente. "Boa noite." Ele voltou a atenção ao telefone, mas seus dedos haviam parado de se mover sobre a tela. O carro deslizou pelo trânsito enquanto a cidade transformava-se gradualmente ao redor deles. Saíram dos bairros modestos, passaram pelas áreas comerciais, entraram nos distritos onde apenas os muito ricos viviam. Mansões apareciam atrás de muros altos, portões ornamentados guardando segredos de fortunas antigas e novas. "Você revisou a lista de convidados que enviei?" perguntou Khalid, finalmente quebrando o silêncio. "Sim, memorizei os nomes principais e suas áreas de atuação. O Sheikh Abdullah Al-Khoury estará presente. Ele está considerando uma parceria com nossa empresa no projeto de infraestrutura em Dubai. Seja cordial se ele falar com você." "Entendido." "O príncipe Faisal também comparecerá. Ele é particular sobre protocolo. Se ele se aproximar, deixe-me conduzir a conversa." "Claro." Khalid a olhou de soslaio. "Você está nervosa." Não era uma pergunta, mas Layla respondeu mesmo assim. Seria imprudente não estar. Algo que poderia ser um sorriso tocou os lábios dele por um instante. Honestidade. Isso é raro. Mentir seria mais imprudente ainda. Desta vez, o sorriso foi real, embora breve. Khalid voltou a olhar pela janela, mas Layla notou que ele não pegara o telefone novamente. O carro reduziu a velocidade, juntando-se a uma fila de veículos igualmente luxuosos. Rolls-Royces, Bentleys, Maybachs, uma procissão de riqueza se aproximando do palácio do Sheikh Abdullah. O edifício em si era uma maravilha arquitetônica, combinando design moderno com elementos tradicionais. Colunas brancas sustentavam arcos elegantes, iluminados por luzes douradas que faziam o mármore brilhar contra o céu noturno. "Layla." A voz de Khalid estava mais baixa agora, mais séria. "Quando descermos deste carro, tudo muda. Você entende isso?" Ela encontrou seus olhos. "Perfeitamente. Haverá pessoas que vão questionar sua presença." "Eu sei. Algumas podem ser desagradáveis." "Também sei." Khalid a estudou por um longo momento. "Por que você aceitou vir?" "A verdade." Layla poderia ter dado a resposta segura, profissional, mas algo na forma como ele perguntara, na vulnerabilidade momentânea que vira em seus olhos, fez com que escolhesse a honestidade. Porque recusar seria confirmar que não pertenço aqui. E embora isso seja verdade, não vou permitir que seja você quem decida isso por mim. Khalid piscou, claramente não esperando aquela resposta. "Então quem decide?" "Eu mesma." Antes que ele pudesse responder, o carro parou. O motorista abriu a porta do lado de Khalid. Sons de música suave e conversas flutuavam do palácio. Flashes de câmeras piscavam. Havia fotógrafos posicionados para capturar a chegada dos convidados importantes. Khalid saiu primeiro, ajeitando o smoking. Então estendeu a mão para Layla.
Ela a pegou e saiu do carro. O momento em que seus pés tocaram o tapete vermelho foi como atravessar um limiar invisível. Olhares imediatamente se voltaram na direção deles. Sussurros começaram, discretos, mas inconfundíveis. Layla manteve a cabeça erguida, a expressão serena, ignorando a forma como os olhos percorriam seu vestido, seu hijab, avaliando cada detalhe. Sheikh Khalid! Uma voz jovial os interceptou antes que alcançassem a entrada. Um homem de aproximadamente a mesma idade de Khalid aproximou-se. Smoking impecável, sorriso confiante. Atrás dele, uma mulher deslumbrante em um vestido de alta costura vermelho observava Layla com curiosidade mal disfarçada. Rashid, Khalid cumprimentou o amigo com um aceno de cabeça. Então as especulações eram verdadeiras. Rashid Al-Zahir olhou diretamente para Layla, seus olhos percorrendo-a de cima a baixo sem nenhuma sutileza. Você realmente trouxe sua assistente. A ênfase na última palavra foi deliberada. Um lembrete de posição, de hierarquia. Layla Farah, disse Khalid, mantendo o tom neutro. Este é Rashid Al-Zahir e sua esposa, Noura. Encantada, disse Layla, com um aceno educado. Noura a examinou com os olhos semicerrados. Que vestido interessante. Não reconheço o designer. Não é de um designer famoso, respondeu Layla calmamente, mas o corte é elegante e apropriado para a ocasião. Ah! O sorriso de Noura era afiado. Prático, como uma boa assistente deve ser. Layla sentiu Khalid ficar tenso ao seu lado, mas manteve sua expressão serena. Não morderia a isca, não naquela noite. Se nos dão licença, disse Khalid, colocando a mão levemente nas costas de Layla. Um gesto que pareceu surpreendê-lo tanto quanto a ela. Precisamos cumprimentar o anfitrião. Eles se afastaram, mas Layla podia sentir os olhos de Rashid e Noura grudados neles. Podia imaginar o que estavam dizendo assim que saíram do alcance da voz. Respire, murmurou Khalid, enquanto subiam os degraus de mármore. Estou respirando. Suas mãos estão tremendo. Layla olhou para baixo e percebeu que ele estava certo. Fechou os dedos em um punho discreto. Eles sempre agem assim? Pior, normalmente. Eles estão sendo educados porque você está comigo. Então imagino o que diriam se eu estivesse sozinha. Khalid não respondeu, mas algo em sua mandíbula se apertou. O interior do palácio era ainda mais impressionante que o exterior. O salão principal tinha tetos de pelo menos 15 metros de altura, sustentados por colunas de mármore com veios dourados. Candelabros enormes de cristal pendiam como cascatas de luz, lançando um brilho quente sobre tudo. O chão era de mármore polido que refletia as pessoas como um espelho escuro. E as pessoas, dezenas delas, talvez centenas, todas vestidas como se estivessem em uma exposição de arte viva. Vestidos de grife em todas as cores imagináveis, joias que provavelmente custavam mais do que Layla ganharia em toda a sua vida, smokings perfeitamente cortados. O ar estava perfumado com fragrâncias caras e o murmúrio constante de conversas em múltiplos idiomas. Árabe, inglês, francês, mandarim. Layla reconheceu alguns rostos das notícias. Uma princesa europeia conversando com um ministro saudita. Um magnata do petróleo rindo com uma estrela de cinema. Riqueza e poder circulando livremente, fazendo acordos que afetariam milhões de vidas com a casualidade de quem discute o clima. Não se separe de mim, disse Khalid baixinho. Como se ela fosse fazer isso. Eles se moveram pelo salão, Khalid cumprimentando pessoas aqui e ali. Cada apresentação era a mesma. Olhares surpresos, sorrisos educados que não alcançavam os olhos, avaliações rápidas e implacáveis. Layla mantinha-se calma. Respondia quando lhe dirigiam a palavra. Permanecia em silêncio quando não o faziam. Era como estar em um aquário, pensou ela. Exposta, observada, mas separada
por uma parede invisível de tudo ao seu redor. Khalid, meu rapaz! Uma voz profunda cortou a multidão. Leila virou-se e viu um homem idoso aproximando-se, seu rosto marcado pela idade, mas seus olhos brilhando com inteligência afiada. Usava a túnica tradicional branca impecavelmente limpa, um bisht negro bordado com fios de ouro sobre os ombros. Homens e mulheres se afastavam automaticamente para deixá-lo passar. Sheikh Abdullah Al-Khoury, o anfitrião. Um dos homens mais poderosos e respeitados da região. Khalid se curvou respeitosamente. Sheikh Abdullah, é uma honra estar aqui. A honra é minha, filho. Os olhos do Sheikh se voltaram para Laila, estudando-a com uma intensidade que fez com que ela sentisse como se ele pudesse ler cada pensamento em sua mente. E quem é esta jovem? Laila Farah, minha assistente executiva. Assistente. O Sheikh repetiu a palavra lentamente, como se estivesse saboreando-a. Interessante escolha para uma noite como esta. Houve um momento de silêncio pesado. Laila sabia que deveria baixar os olhos, mostrar deferência. Era o que se esperava. Mas algo dentro dela, talvez a mesma teimosia que a fizera aceitar o convite em primeiro lugar, fez com que mantivesse o olhar firme. É uma honra estar aqui, Sheikh Abdullah, disse ela, sua voz clara e respeitosa, mas não submissa. O Sheikh inclinou a cabeça ligeiramente, um gesto que poderia significar qualquer coisa. Então, surpreendentemente, ele sorriu. Vamos ver se você ainda pensa assim no final da noite. Ele deu um tapinha no ombro de Khalid. Cuide bem dela, rapaz. Este não é um lugar gentil para os desavisados. E com isso, ele se afastou, deixando Laila com a sensação de que acabara de ser submetida ao primeiro teste real da noite. E havia acabado de passar. Mas quantos outros viriam? A noite avançava como uma dança cuidadosamente coreografada, onde Laila não conhecia os passos. Khalid a guiava pelo salão, parando para conversar com este executivo, aquele diplomata, cumprimentar famílias reais cujos nomes ela reconhecia apenas dos noticiários. E em cada interação, ela sentia o peso dos olhares, dos julgamentos silenciosos, das perguntas não formuladas. Então você trabalha para o Sheikh Khalid? Perguntou uma mulher de meia-idade, coberta de esmeraldas, sua voz gotejando falsa curiosidade. Que progressista da parte dele. Trabalho com ele, sim, respondeu Laila, escolhendo suas palavras com cuidado. E seus pais, o que fazem? A pergunta era uma faca embrulhada em seda. Laila conhecia o jogo. Queriam saber sua linhagem, sua origem, confirmar suas suspeitas de que ela não pertencia ali. Meu pai faleceu há alguns anos. Era engenheiro. Minha mãe cuida da família. Ah, a decepção era palpável. Sem títulos, sem conexões importantes. Que simples. Khalid interveio antes que Laila precisasse responder. Se nos dá licença, Lady Hamda, há alguém que preciso cumprimentar. Eles se afastaram, mas Laila podia sentir os olhos da mulher perfurando suas costas. Ignore-a, murmurou Khalid. Lady Hamda se acha importante porque casou com dinheiro. E o que me torna diferente dela? As palavras saíram antes que Laila pudesse contê-las. Eu também estou aqui porque um homem rico me trouxe. Khalid parou no meio do salão, virando-se para encará-la. Por um momento ela viu algo passar por seus olhos, raiva, talvez, ou constrangimento. Mas então ele simplesmente disse, a diferença é que você conquistou seu lugar através de competência. Ela conquistou o dela através de um contrato matrimonial. Antes que Laila pudesse processar se aquilo era um elogio ou não, uma mão tocou o ombro de Khalid. Primo. Finalmente aparece. Um homem jovem, provavelmente alguns anos mais novo que Khalid, aproximou-se com um sorriso largo. Tinha o mesmo corte de mandíbula, os mesmos olhos escuros da família Al-Rashid, mas havia uma leveza nele que Khalid não possuía. Tariq? Khalid o cumprimentou com um meio sorriso. Pensei que estivesse em Londres.
Voltei para o evento. Não perderia a gala do Sheikh Abdullah por nada. Os olhos de Tariq deslizaram para Layla com curiosidade genuína, sem o julgamento que ela vira em tantos outros. E você deve ser a famosa Layla Farah. Famosa? Layla arqueou uma sobrancelha. Meu tio não para de falar sobre a assistente que mantém meu primo organizado. Tariq estendeu a mão. Tariq Al-Rashid. Prazer em conhecê-la finalmente. Layla apertou sua mão, surpresa pela cordialidade. O prazer é meu. Devo avisá-la, continuou Tariq baixando a voz conspiratoriamente, que você causou bastante agitação ao entrar com Khalid. As apostas estavam altas sobre quem ele traria. Tariq. Havia um tom de advertência na voz de Khalid. O que? É verdade. Metade do salão está chocada, a outra metade intrigada. Ele sorriu para Layla. Pessoalmente, acho que foi uma escolha brilhante. Já estava cansado de ver as mesmas socialites superficiais em todos esses eventos. Seu tato é notável como sempre, disse Khalid secamente. Alguém na família precisa dizer a verdade. Tariq acenou para alguém do outro lado do salão. Falando nisso, preciso ir. Meu pai acabou de fazer aquele olhar que significa que estou prestes a ser apresentado a mais uma jovem adequada de boa família. Ele fez uma careta. Foi um prazer, Layla. Espero que nos vejamos novamente. Quando ele se afastou, Layla observou Khalid. Ele parece diferente de você. Tariq tem o luxo de ser o filho mais novo. Menos expectativas, menos pressão. Havia algo na voz de Khalid. Não inveja exatamente, mas talvez um toque de melancolia. Ele pode se dar ao luxo de ser honesto. Antes que Layla pudesse responder a isso, um garçom passou com uma bandeja de taças de champanhe. Khalid pegou uma, mas hesitou antes de oferecer outra a Layla. Não, obrigada, disse ela. Você não bebe? Não em situações onde preciso manter todo o meu juízo. Um sorriso genuíno cruzou o rosto de Khalid. Sábia. Eles continuaram circulando, e gradualmente Layla começou a notar um padrão. As mulheres eram mais críticas, seus olhares mais penetrantes, suas perguntas mais afiadas. Os homens variavam entre indiferença educada e curiosidade mal disfarçada. Mas todos, sem exceção, pareciam ter a mesma dúvida não verbalizada. O que exatamente ela estava fazendo ali? Era exaustivo. Cada conversa era um campo minado. Cada palavra tinha que ser pesada, cada reação controlada. Layla sentia-se como uma atriz em um palco onde não conhecia o roteiro, improvisando a cada segundo. Você está se saindo bem, disse Khalid em voz baixa, enquanto se moviam em direção ao buffet. Melhor do que eu esperava. Layla o olhou. O que exatamente você esperava? Ele teve a decência de parecer ligeiramente constrangido. Eu não sei. Talvez que você ficasse intimidada, que se escondesse atrás de mim. E você ficaria decepcionado ou aliviado? A pergunta o pegou desprevenido. Khalid abriu a boca, fechou-a novamente, claramente sem saber como responder. Foi nesse momento que uma voz grave cortou o ar atrás deles. Khalid Al-Rashid. Ambos se viraram. Um homem de meia idade aproximava-se, seu rosto marcado por uma cicatriz que corria da têmpora até o maxilar. Usava um smoking impecável, mas havia algo nele que fazia as pessoas se afastarem sutilmente. Uma aura de perigo mal contido. Layla viu Khalid endurecer visivelmente. Jamil, disse ele, seu tom cuidadosamente neutro. Ouvi rumores interessantes sobre você. Os olhos de Jamil, cinzentos como aço, deslizaram para Layla. Aparentemente são verdadeiros. Layla Farah. Este é Jamil Al-Sayed, um conhecido de negócios. A hesitação não passou despercebida. Nem o fato de que Khalid não a apresentara como sua assistente. Encantado. Jamil não ofereceu a mão. Você deve ser especial, senhorita Farah. Khalid é conhecido por ser seletivo. Havia veneno naquelas palavras, mas Layla não conseguia identificar exatamente onde.
Apenas faço meu trabalho, respondeu ela. Trabalho. Jamil sorriu, mas não havia calor naquele sorriso. É assim que chamam agora? Khalid deu um passo à frente, colocando-se ligeiramente entre Layla e Jamil. Cuide com suas palavras. Ou o quê? Vai defender a honra da sua assistente? Jamil inclinou a cabeça. Interessante. Ouvi dizer que seu pai não aprova esse tipo de comportamento impulsivo, especialmente não agora, quando a sucessão está sendo decidida. A tensão no ar tornou-se palpável. Layla podia sentir Khalid tremendo ligeiramente ao seu lado, os músculos rígidos sob o smoking. Minha relação com meu pai não é da sua conta. Tudo o que afeta os Al-Rashid me interessa. Afinal, nossos negócios estão entrelaçados. Jamil voltou sua atenção para Layla. Espero que você saiba no que está se metendo, jovem. Este mundo tem regras e aqueles que as quebram. Ele deixou a frase suspensa no ar, ameaçadora. Regras feitas por homens como você para manter pessoas como eu no lugar, disse Layla antes que pudesse se controlar. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Khalid congelou. Jamil piscou, claramente não esperando que ela respondesse, muito menos daquela forma. Então, surpreendentemente, ele riu. Uma risada curta e áspera. Ah, ela tem dentes. Jamil olhou para Khalid. Talvez você a tenha escolhido melhor do que pensei. Ele acenou com a cabeça. Aproveitem a noite. E se afastou, deixando um rastro de tensão em seu caminho. Khalid finalmente soltou o ar que estava prendendo. Você não deveria ter. Não deveria ter o quê? Defendido minha dignidade? Layla o encarou. Ele estava me insultando. Estava insultando você. Eu simplesmente disse a verdade. A verdade pode ser perigosa, Layla. Mais perigosa que a mentira. Khalid não respondeu. Em vez disso, passou a mão pelo cabelo, um gesto raro de frustração. Jamil Al-Sayed não é alguém que você quer como inimigo. Ele já me via como inimiga no momento em que entrei neste salão. Era verdade, e ambos sabiam disso. Antes que pudessem continuar a conversa, um sino suave tocou. O murmúrio de conversas diminuiu gradualmente até que o silêncio tomou conta do salão. Todos os olhos se voltaram para a escadaria principal, onde o Sheikh Abdullah estava de pé, uma mão erguida. Meus queridos amigos, sua voz ecoou pelo espaço. É tempo de nos movermos para o salão de jantar. Por favor, encontrem seus lugares. A multidão começou a se mover em direção às portas duplas que se abriam para outro salão igualmente magnífico. Khalid tocou o cotovelo de Layla gentilmente. Estamos na mesa principal, disse ele em voz baixa, ao lado do Sheikh Abdullah. O estômago de Layla apertou. A mesa principal, onde todos poderiam vê-la, onde cada gesto seria observado, cada palavra pesada. Claro, disse ela, mantendo a voz firme, mas enquanto seguiam a multidão, ela não pôde evitar a sensação de que estava caminhando não para um jantar, mas para um tribunal. E o julgamento estava apenas começando. O salão de jantar era uma obra-prima de opulência contida. Uma mesa única e imensa estendia-se pelo centro do cômodo, comportando facilmente 100 pessoas. A toalha era de linho branco impecável, decorada com arranjos florais que perfumavam o ar com rosas e jasmim. Cada lugar tinha um conjunto completo de talheres de prata, taças de cristal que capturavam e refratavam a luz dos candelabros, e pequenos cartões com nomes em caligrafia dourada. Layla encontrou seu lugar ao lado de Khalid, que estava sentado próximo ao Sheikh Abdullah. Do outro lado dela, uma cadeira ainda vazia tinha o nome de alguém que ela não reconhecia. Mas não teve tempo de pensar nisso. Os olhares de todos ao redor da mesa estavam fixos nela. Senhorita Farah. O Sheikh Abdullah gesticulou para a cadeira. Sente-se, por favor. Estou curioso para conhecê-la melhor. Não era um pedido.
Era um comando gentil, mas comando ainda assim. Layla sentou-se, mantendo as costas eretas, as mãos dobradas no colo. À sua direita, Khalid ajustava a gravata, um gesto nervoso que ela nunca ouvira fazer antes. Ele estava tenso, ela percebia, preocupado. Então, começou o Sheikh Abdullah, enquanto garçons começavam a servir o primeiro prato. Khalid me disse que você gerencia grande parte de suas operações executivas. Isso é impressionante para alguém tão jovem. Eu apenas faço o que precisa ser feito, Sheikh Abdullah. Modéstia. Ele tomou um gole de água. Uma virtude rara nestes dias. A maioria das pessoas que conheço não consegue parar de listar suas conquistas. Seus olhos brilharam com humor, especialmente os jovens. Risadas educadas percorreram a mesa. Layla sentiu alguns olhares suavizarem ligeiramente. O Sheikh Abdullah estava, de certa forma, dando-lhe sua aprovação tácita. Isso significava algo. Mas significava o suficiente? A conversa fluiu ao redor dela enquanto o jantar progredia. Discussões sobre mercados, política, investimentos. Layla ouvia mais do que falava, absorvendo informações, fazendo conexões mentais. Ocasionalmente alguém lhe dirigia uma pergunta, sempre educada, sempre carregada de curiosidade mal disfarçada. Foi durante o terceiro prato que a cadeira vazia ao seu lado finalmente foi ocupada. Desculpem o atraso. Um homem de aproximadamente 50 anos sentou-se, ajeitando o guardanapo. Tinha cabelos grisalhos perfeitamente penteados e olhos que pareciam não perder nada. Telefonema de emergência de Dubai. Tariq! O Sheikh Abdullah acenou. Justo a tempo. Esta é Layla Farah, assistente executiva do jovem Khalid. Layla virou-se para cumprimentar o recém-chegado e congelou. Sheikh Tariq Al-Rashid, o pai de Khalid, o patriarca da família, o homem que controlava um dos maiores impérios empresariais da região. E ela estava sentada ao lado dele. Senhorita Farah. Ele estendeu a mão, apertando a dela com firmeza. Finalmente nos conhecemos pessoalmente. Ouvi muito sobre você. Espero que coisas boas, Sheikh Tariq. Layla manteve a voz firme, embora seu coração estivesse acelerado. Muito boas. Ele sorriu, mas era um sorriso avaliativo. Meu filho diz que você é indispensável. Elogio raro vindo dele. Layla arriscou um olhar para Khalid, que parecia simultaneamente surpreso e desconfortável. Ele não esperava que o pai estivesse aqui. Isso era óbvio. Seu filho é generoso com seus elogios. Meu filho raramente é generoso com qualquer coisa. Sheikh Tariq cortou um pedaço de cordeiro. Então, quando ele fala bem de alguém, presto atenção. A conversa ao redor da mesa continuava, mas Layla sentia que todos estavam, de alguma forma, sintonizados na interação entre ela e o Sheikh Tariq. Como se estivessem assistindo a um espetáculo, esperando para ver como ela se sairia sob o escrutínio do patriarca. Meu filho me disse que você perdeu seu pai há alguns anos, disse Sheikh Tariq, sua voz mais baixa agora, quase íntima. Isso deve ter sido difícil. Layla hesitou. Era uma pergunta pessoal, inesperada em um jantar formal. Mas havia algo no tom do Sheikh Tariq, não pena, mas entendimento genuíno. Foi. Mas aprendi que a vida não espera que estejamos prontos para seus desafios. Verdade. Ele assentiu lentamente. E o que seu pai fazia? Era engenheiro civil. Trabalhava em projetos de infraestrutura. Os olhos de Sheikh Tariq brilharam com interesse. Engenheiro. Então você cresceu entendendo a importância de fundações sólidas. De construir algo que dure. Sim. Meu pai sempre dizia que qualquer estrutura é tão forte quanto sua base. Sábio. Sheikh Tariq tomou um gole de água. E aplica essa filosofia ao seu trabalho? Tento. Acredito que detalhes importam, que preparação adequada previne crises, que integridade estrutural, seja em um prédio ou em um negócio, é fundamental.
Interessante. Ele a estudou por um momento. Khalid mencionou que você revisou o contrato do projeto Al-Nur antes da assinatura e encontrou uma cláusula problemática que nossos advogados haviam perdido. Leila lançou outro olhar para Khalid, que estava fingindo estar absorto em sua comida, mas claramente ouvindo cada palavra. Apenas fiz meu trabalho. Seu trabalho salvou-nos de perder 20 milhões de dirhams. Sheikh Tariq inclinou-se ligeiramente em direção a ela. Isso não é apenas nada. Antes que Laila pudesse responder, uma voz do outro lado da mesa interrompeu. Sheikh Tariq, devo dizer que estou surpreso ao encontrá-lo aqui. Era Jamil Al-Sayed, seu sorriso não alcançando os olhos cinzentos. Ouvi dizer que você estava em Dubai cuidando de assuntos delicados. A atmosfera na mesa mudou instantaneamente. Vários convidados pararam de comer, sentindo a tensão. Assuntos que foram resolvidos mais cedo do que esperado, respondeu Sheikh Tariq, seu tom cordial, mas com uma borda de aço. E você, Jamil? Também me surpreende vê-lo aqui. Pensei que estivesse evitando eventos sociais após aquele incidente em Abu Dhabi. Jamil enrijeceu. Mal-entendidos que foram esclarecidos. Claro. Sheikh Tariq voltou sua atenção para a comida, efetivamente encerrando a conversa, mas Jamil não estava pronto para deixar passar. Devo dizer, Sheikh Tariq, sua presença aqui nesta noite em particular levanta questões interessantes. Ele gesticulou vagamente na direção de Khalid e Laila, especialmente considerando as escolhas que seu filho tem feito ultimamente. O silêncio que caiu sobre a mesa foi pesado como chumbo. Todas as conversas pararam. Todos os olhos se voltaram para eles. Khalid colocou o garfo na mesa com um clique audível. Jamil, sugiro que... Não há necessidade, Khalid. A voz do Sheikh Tariq era calma, mas havia algo nela que fez até Jamil recuar levemente. Deixe-me esclarecer algo para todos aqui. Ele se levantou e o movimento fez com que todos os presentes endireitassem as costas automaticamente. Havia poder naquele homem. Não apenas o poder do dinheiro, mas o poder da presença, da autoridade conquistada através de décadas de decisões que moldaram indústrias inteiras. Tenho construído meu império por 40 anos, disse Sheikh Tariq, sua voz enchendo o salão sem precisar gritar. E nessas 4 décadas aprendi uma verdade fundamental. Valor não está em sobrenomes ou títulos. Está em caráter, competência e coragem. Ele olhou diretamente para Jamil. Alguns aqui nasceram em berços de ouro e desperdiçaram cada oportunidade dada a eles. Outros nasceram sem nada e construíram algo notável através de trabalho e determinação. Seus olhos se moveram para Laila. Eu valorizo o segundo tipo muito mais que o primeiro. Laila sentiu o sangue subir ao rosto. O Sheikh Tariq estava defendendo-a publicamente. A senhorita Farah tem trabalhado para minha empresa por 3 anos, continuou ele. Nesse tempo, ela demonstrou mais integridade, mais dedicação e mais inteligência prática que muitos executivos que gostam de ostentar diplomas de universidades prestigiadas. Ele fez uma pausa. Incluindo alguns dos meus próprios filhos, devo admitir. Risadas nervosas percorreram a mesa. Khalid estava completamente imóvel, seu rosto uma máscara cuidadosamente neutra. Então, Jamil, para responder sua questão não formulada, sim, estou ciente de que meu filho trouxe sua assistente para este evento. E sim, aprovo completamente. Sheikh Tariq sentou-se novamente, pegando sua taça. Alguém mais tem perguntas sobre as escolhas da minha família? Silêncio absoluto. Foi o Sheikh Abdullah quem finalmente quebrou a tensão, erguendo sua própria taça. Bendito, meu amigo. A competência sobre pedigree. A competência. Ecoaram várias vozes ao redor da mesa, erguendo suas taças. Laila pegou sua taça de água com mãos que tremiam ligeiramente. Encontrou os olhos de Khalid através da mesa e viu algo neles que não conseguia decifrar.
Orgulho, vergonha, alívio. O jantar continuou, mas algo havia mudado. As conversas ao redor de Layla eram agora mais inclusivas. Perguntas eram feitas com curiosidade genuína, em vez de julgamento velado. O Sheikh Abdullah lhe perguntou sobre sua educação e, quando ela mencionou a universidade pública que frequentara, ele assentiu com aprovação. Boas instituições, disse ele, produzem estudantes com ética de trabalho real, não apenas contatos. Foi apenas após a sobremesa, quando os convidados começaram a se levantar e circular novamente, que Sheikh Tariq se inclinou em direção a Layla uma última vez. Posso lhe dar um conselho, senhorita Farah? Claro, Sheikh Tariq. Meu filho é um bom homem, mas ele foi criado em um mundo de privilégios que às vezes o cega para certas realidades. Seus olhos eram gentis, mas sérios. Ele está sendo testado agora, não você. A questão não é se você pertence a este mundo. A questão é se ele tem coragem de defender o que sabe ser certo quando isso não for conveniente. Layla absorveu as palavras, sentindo o peso delas. Obrigada, Sheikh Tariq. Ele deu um tapinha em sua mão. Cuide-se, criança, e não deixe que ninguém, incluindo meu filho, faça você questionar seu valor. Então, ele se levantou e se afastou, deixando Layla sozinha por um momento raro. Ela olhou ao redor do salão, vendo a elite circular, suas joias brilhando, suas risadas ecoando. E pela primeira vez na noite, ela não se sentiu como uma intrusa. Sentiu-se como alguém que havia passado no teste que nem sabia que estava fazendo. Mas quando seus olhos encontraram Khalid, do outro lado do salão, conversando com Rashid e outros amigos, ela viu algo que fez seu coração apertar. Ele estava olhando para ela, e em seus olhos havia um conflito que ela reconhecia muito bem. O conflito de um homem dividido entre o que sabe ser certo e o que é esperado dele. E Layla percebeu, com uma clareza súbita e dolorosa, que a noite ainda não havia terminado. O verdadeiro teste ainda estava por vir. Após o jantar, os convidados se espalharam novamente pelo salão principal, onde música suave começara a tocar. Um pequeno grupo de músicos em um canto executava melodias tradicionais com instrumentos clássicos, oud, kanun, ney, criando uma atmosfera de elegância atemporal. Alguns casais já dançavam, seus movimentos graciosos e contidos, apropriados para o ambiente. Layla ficou próxima a uma das colunas observando. Seu corpo estava cansado da tensão constante, sua mente exausta de pesar cada palavra, cada gesto, mas não podia relaxar ainda. A noite não acabara. Você sobreviveu ao jantar. A voz de Khalid veio de trás dela. Ele se aproximou, ficando ao seu lado, também observando a multidão. Meu pai raramente faz declarações públicas como aquela. Ele me pegou de surpresa. A todos nós. Khalid pausou. Ele estava certo, sabe? Sobre você. Layla virou-se para encará-lo. Estava? Você provou algo esta noite. Khalid encontrou seus olhos. Provou que eu estava errado. Errado sobre o quê? Ele respirou fundo como se estivesse reunindo coragem. Quando convidei você, uma parte de mim queria confirmar o que meus amigos diziam, que você não pertencia a este mundo, que havia um limite para o quão longe competência poderia levá-la sem o sobrenome certo, sem as conexões certas. As palavras eram como lâminas, mas Layla havia suspeitado delas desde o início. Ainda assim, ouvi-las em voz alta doía de uma forma que ela não esperava. E agora? Agora eu vejo que o problema nunca foi você. Khalid passou a mão pelo cabelo, aquele gesto de frustração novamente. Era eu, meu preconceito, minha covardia em questionar o mundo no qual fui criado. Khalid, Layla começou, mas foi interrompida por uma voz alta vindo da entrada do salão. Sheikh Tariq, que surpresa maravilhosa!
Uma mulher entrava no salão, comandando a atenção imediata. Devia ter cerca de 60 anos, mas carregava-se com a confiança de alguém que sempre soube exatamente quem era. Seu vestido era de um verde esmeralda profundo, coberto de bordados intrincados. Joias, reais, não imitações, adornavam seu pescoço e pulsos, mas era seu rosto que captava a atenção. Aristocrático, severo, os olhos afiados como os de um falcão. "Minha tia Soraya", murmurou Khalid, e havia apreensão genuína em sua voz. "Isso não é bom." "Por quê?" "Ela é tradicional. Muito tradicional, e extremamente vocal sobre quem deveria ou não estar em círculos sociais de elite." A mulher, Soraya al-Rashid, varreu o salão com os olhos até encontrar Khalid. Seu rosto iluminou-se com um sorriso que não era completamente caloroso. "Khalid, meu sobrinho querido." Ela se aproximou, seus passos decididos. "Vim assim que soube que você estava aqui. E trouxe alguém especial." Atrás dela, uma jovem apareceu. Talvez 22 anos, bonita de uma forma convencional, vestida em um traje cor de pérola que gritava riqueza silenciosa. Seus olhos eram grandes e ligeiramente nervosos, e ela olhava para Khalid com algo que parecia esperança. "Esta é Amira al-Mansur", anunciou Soraya, como se estivesse apresentando um prêmio. "Filha do Sheikh Hassan al-Mansur, acabou de se formar em economia pela Sorbonne. Pensei que vocês dois deveriam se conhecer." O significado era cristalino. Aqui estava uma mulher apropriada, de família apropriada, com educação apropriada, uma substituta adequada. Khalid abriu a boca, mas antes que pudesse falar, Soraya notou Layla pela primeira vez. Seus olhos a varreram da cabeça aos pés, e Layla viu o reconhecimento e a reprovação se formarem em seu rosto. "Ah, você deve ser a assistente." Não era uma pergunta, era uma classificação, uma categorização. "Khalid, certamente você não trouxe seu staff para um evento social?" "Tia Soraya", começou Khalid, mas ela o cortou. "É inapropriado, completamente inapropriado." Ela balançou a cabeça. "O que seu pai estava pensando, permitindo isso? As pessoas vão falar, já estão falando." "Deixe que falem", disse uma voz firme. Sheikh Tariq apareceu ao lado deles, seu rosto uma máscara de controle, mas Layla podia ver tensão em sua mandíbula. "Tariq", Soraya virou-se para ele. "Você precisa falar com seu filho. Este espetáculo está manchando o nome da família. Ele está sendo considerado para a sucessão, pelo amor de Deus. E ele traz uma... Cuidado com suas próximas palavras, Soraya." A voz de Sheikh Tariq era baixa, perigosa. "Estou apenas dizendo o que todos estão pensando." Soraya gesticulou ao redor. "Olhe para ela. Ela não pertence aqui. Ela nunca vai pertencer. E quanto mais Khalid insistir nesta fantasia, mais ele arrisca sua posição." O salão havia ficado em silêncio novamente. Todos observavam, esperando. Layla sentiu algo quebrar dentro dela. Não raiva, não humilhação, mas uma clareza fria e absoluta. Ela havia passado a noite inteira sendo testada, julgada, avaliada, e ela passara em cada teste. O Sheikh Abdullah a aprovara, Sheikh Tariq a defendera. Até mesmo alguns dos convidados mais céticos haviam começado a vê-la com novos olhos. Mas nada disso importaria se Khalid não tivesse a coragem de defendê-la agora. Não quando realmente custasse algo. Layla virou-se para Khalid. Seus olhos se encontraram e, naquele momento, ela viu tudo. O conflito, a pressão, o medo de perder sua herança, sua posição, tudo que ele sempre soube que seria seu. E ela viu a escolha que ele estava prestes a fazer. "Khalid", disse Soraya, sua voz mais suave agora, quase maternal. "Você sabe o que é certo. Você sabe o que seu avô teria querido, o que a família espera." Khalid olhou para Layla, depois para sua tia,
depois para Amira, que esperava nervosamente. Seus punhos se apertaram ao lado do corpo. Tia Soraya, sua voz tremeu ligeiramente. Você está certa. Laila sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. A família tem expectativas, continuou Khalid, cada palavra parecendo arrancada dele. Tradições que devem ser respeitadas, e eu tenho responsabilidades, obrigações que vão além dos meus desejos pessoais. Exatamente, Soraya sorriu triunfante. Veja, isso não foi tão difícil. Agora peça desculpas a Amira por este constrangimento e podemos... Não terminei. Khalid ergueu uma mão, silenciando-a. Ele se virou completamente para Laila e havia algo novo em seus olhos agora. Determinação. Você estava certa desde o início. Isso foi um teste, mas não um teste para você. Ele deu um passo em direção a ela. Foi um teste para mim, para ver se eu tinha coragem de questionar tudo que me ensinaram. Se eu tinha força para escolher o que é certo em vez do que é conveniente. Sua voz ficou mais firme. E você sabe o que descobri? Laila não conseguia falar. Apenas balançou a cabeça. Descobri que tenho passado a vida inteira deixando outros decidirem meu valor, deixando tradição e expectativas definirem quem eu deveria ser, em quem deveria confiar, o que deveria valorizar. Ele olhou ao redor do salão, para todos os rostos observando. E estou cansado disso. Ani Khalid, disse Sheikh Tariq em voz baixa, mas havia algo em seu tom, não advertência, mas orgulho. Pai, você disse algo há algumas semanas que ficou comigo. Khalid virou-se para o pai. Você disse que liderança não é sobre fazer o que é fácil, é sobre fazer o que é certo, mesmo quando custa algo. Sim, Sheikh Tariq assentiu lentamente. Eu disse isso. Então deixe-me fazer o que é certo. Khalid virou-se de volta para Laila. Eu te trouxe aqui esta noite com intenções erradas. Queria provar algo que não precisava ser provado, e no processo te expus a julgamento, a escrutínio, a humilhação. Ele deu outro passo em direção a ela. Mas você nunca vacilou, nunca se curvou, nunca fingiu ser algo que não é. Sua voz ficou mais suave. Você me mostrou algo que esqueci, que dignidade não vem de sobrenomes ou títulos. Vem de saber quem você é e não se desculpar por isso. Lágrimas arderam nos olhos de Laila, mas ela as conteve. Khalid, não faça isso, disse Soraya, sua voz agora contendo um toque de pânico. Você sabe o que isso significa para sua sucessão? Então que assim seja. A voz de Khalid ecoou pelo salão. Se a sucessão depende de eu rejeitar alguém de valor por causa de preconceito e tradições vazias, então talvez eu não seja o líder certo para esta família. Silêncio absoluto. Até a música havia parado. Sheikh Tariq deu um passo à frente, e por um momento terrível, Laila pensou que ele fosse condenar Khalid. Mas então, surpreendentemente, ele começou a aplaudir. Lentamente, com deliberação. Agora, disse ele, sua voz enchendo o salão. Agora você está pronto para liderar. Soraya olhou para ele chocada. Tariq, você não pode estar... Eu passei 40 anos construindo este império, interrompeu Sheikh Tariq, e aprendi que as empresas mais fortes são aquelas que evoluem, que questionam, que têm coragem de mudar quando a mudança é necessária. Ele olhou para Khalid com algo que só podia ser descrito como orgulho paternal. Meu filho acabou de demonstrar esse tipo de coragem. Ele virou-se para o salão inteiro. Deixem-me esclarecer algo para todos aqui. A sucessão nunca foi sobre seguir tradições cegamente. Foi sobre ter sabedoria para saber quando mantê-las e quando deixá-las ir. Ele colocou a mão no ombro de Khalid. E meu filho acabou de provar que tem essa sabedoria. O Sheikh Abdullah começou a aplaudir também. Depois Tariq, o primo mais jovem, depois outros. O som encheu o salão. Não apenas aprovação educada, mas algo real. Laila olhou para Khalid e ele para ela. E naquele momento, algo passou entre eles.
Não amor, ainda não, mas respeito, entendimento, a fundação de algo que poderia, com o tempo, se tornar muito mais. Eu não sei o que acontece agora, disse Khalid baixinho, apenas para ela. Mas eu sei que não quero construir meu futuro sobre mentiras e preconceitos. Nem eu, respondeu Layla. Soraya fez um som de desgosto e se virou, marchando para fora do salão com Amira correndo atrás dela. Alguns outros convidados a seguiram, claramente desaprovando, mas a maioria permaneceu, e Layla viu algo novo em seus rostos. Não aceitação total, isso levaria tempo, mas o começo de respeito. O Sheikh Abdullah aproximou-se deles, sorrindo. Bem, isso foi o evento mais interessante que organizei em anos. Ele olhou para Layla. Senhorita Farah, você causou bastante impressão esta noite. Não era minha intenção, Sheikh Abdullah. As melhores impressões raramente são. Ele acenou para um garçom. Agora vamos brindar. A coragem, a mudança e a descoberta de que valor não está em um nome, mas em caráter. Taças foram distribuídas. Água para alguns, champanhe para outros. E quando o Sheikh Abdullah ergueu a dele, o salão inteiro o seguiu. A coragem, ecoaram 100 vozes. Layla tomou um gole de sua água, sentindo o peso da noite finalmente começar a diminuir. Ela olhou ao redor do salão, os rostos, as joias, a opulência, e percebeu algo fundamental. Ela não precisava pertencer a este mundo. Ela apenas precisava ser fiel a si mesma nele. E isso, descobriu, era muito mais poderoso. Mais tarde naquela noite, enquanto o evento começava a se dispersar, Khalid a acompanhou até o carro. O ar noturno estava fresco, uma brisa suave soprando do mar distante. Obrigado, disse ele enquanto esperavam o motorista. Pelo quê? Por me mostrar quem eu realmente quero ser. Khalid hesitou. Eu não sei. Não sei para onde vamos daqui. Isso mudou tudo. Eu sei. Layla virou-se para encará-lo. E você precisa entender algo, Khalid. Eu não preciso de você para me validar. Não preciso de sua aprovação ou de sua proteção. Eu vim aqui esta noite sabendo exatamente quem sou. Eu sei. Mas o que você fez lá dentro, defender o que é certo quando custou algo, isso significou mais do que você imagina. O motorista chegou abrindo a porta, mas antes de Layla entrar, Khalid tocou seu braço gentilmente. Segunda-feira no escritório? Perguntou ele com um meio sorriso. Segunda-feira no escritório, confirmou ela. Mas ambos sabiam que nada seria como antes. Linhas haviam sido cruzadas, verdades haviam sido reveladas, e o futuro, seu futuro, havia se tornado algo completamente diferente do que qualquer um deles havia imaginado. Enquanto o carro se afastava, Layla olhou pela janela de trás e viu Khalid ainda parado lá, observando-a ir. E pela primeira vez desde que entrara naquele salão, ela sorriu. Um sorriso verdadeiro. Porque ela havia entrado naquele baile como uma assistente, como alguém que não pertencia, e havia saído como ela mesma. E isso, percebeu, era a maior vitória de todas. Epílogo. 6 meses depois, Layla estava em seu novo escritório, maior que o antigo, com uma vista própria da cidade. A placa na porta dizia: Layla Farah, vice-presidente de operações. A promoção não havia sido um presente. Fora conquistada através de meses de trabalho árduo, provando repetidamente seu valor, não apenas para Khalid, mas para o conselho inteiro. Sheikh Tariq havia insistido nisso, que ela ganhasse o cargo pelos próprios méritos, não por simpatia ou culpa, e ela fizera exatamente isso. Havia resistência ainda, é claro. Alguns membros antigos da família nunca a aceitariam completamente. Círculos sociais ainda a olhavam com uma mistura de curiosidade e ceticismo. Mas ela havia aprendido algo importante naquela noite na gala. Ela não precisava da aprovação deles para saber seu valor. Uma batida na porta interrompeu seus pensamentos. Entre, disse ela.
Khalid entrou carregando uma pasta. Sua relação havia mudado nas últimas semanas. Mais igualitária agora, mais respeitosa. Havia algo crescendo entre eles, algo que nenhum dos dois estava pronto para nomear ainda. Mas estava lá, paciente, esperando. Os contratos de Dubai, disse ele, colocando a pasta na mesa. Revisados conforme suas sugestões. Obrigada. Layla os pegou, seus dedos roçando brevemente nos dele. Khalid hesitou na porta. Há uma gala na próxima semana. Na embaixada francesa, eu estava pensando... Sim? Você gostaria de ir? Como minha igual. Layla olhou para ele, vendo não o homem privilegiado que a havia testado meses atrás, mas o homem que havia tido coragem de mudar, de crescer, de questionar tudo o que conhecia. Sim, disse ela com um sorriso. Eu gostaria. Porque desta vez ela não estava entrando como assistente, como teste, como prova de nada. Estava entrando como ela mesma, e isso fazia toda a diferença.